Olá, pessoal. Vou comentar esse livro aqui, Joaquim Nabuco, da Ângela Alonso, publicado pela Companhia das Letras, aqui de 2007. Então, ele vai contar a biografia, né, do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, um aristocrata, parlamentar, abolicionista, e vai contar essa trajetória dele, né, que ele foi um monarquista convicto, assim, mesmo abolicionista, foi um monarquista convicto, e lá nos momentos decisivos, né, em 1888, da aprovação da Lei Áurea, o Joaquim Nabuco, ele resolve viajar para Roma para pedir o apoio do Papa à causa abolicionista. Então ele está ausente aqui do Brasil. A interpretação que ela dá, Ângela Alonso, é de que, assim, talvez porque, eh o Joaquim Nabuco não compactuasse com a radicalização do movimento, que acabou convergindo para a república, né, logo depois. E ele era um monarquista convicto, né. Bom, ele era um aristocrata, né, aqui na página 19, mas não era das camadas mais altas da aristocracia não. Inclusive ele vai se interessar por uma mulher que é muito rica, e a família dessa mulher não aceita o Joaquim Nabuco exatamente porque o Joaquim Nabuco não é do mesmo nível socioeconômico que a mulher, né. Então, ele diz assim, Joaquim Nabuco nasceu, pois, numa família que compunha a aristocracia da segunda divisão, tá. Ele vivia no primeiro momento, né, essa fase dos salões, né. Então fala isso, o epicentro da vida social eram os salões, neles Quincas, o Belo reinou, que é o Joaquim Nabuco, né. Ele chama também de dandy, né, é tipo uma espécie de um bon vivant, pessoa que usufrui da riqueza, né. Os dotes naturais, o jeito faceiro e o requinte da última moda fizeram dele um partido desejado. Recitava madrigais às moças e ganhava fama de sedutor, como Juca Paranhos, filho de Visconde de Rio Branco, o então todo-poderoso chefe do gabinete. Então, ele vivia nesse ambiente aí, cortesão aí da aristocracia, da corte, né? Aqui na página 42, muito sensível ao apreço público, Quincas, que é o Joaquim Nabuco, né, desanimou desses temas quando deu fé de sua baixa repercussão. Nos próximos, reverberou opiniões do Clube da Reforma sobre descentralização política, excessos do poder moderador e a necessidade de garantias eleitorais para as minorias. O pomo da discórdia era a separação entre o Estado e a Igreja Católica, que se fazia em todo o mundo civilizado. Era a demanda da maioria dos políticos, mas tinha denodado inimigos. Uma encíclica do Papa Leão XIII, o Sílabus, condenara a secularização e dava o que falar, originando uma questão religiosa entre o gabinete Rio Branco e os membros da Igreja. O republicano Saldanha Marinha explorou esse tema, fazendo conferências de repercussão, reunidas em A Igreja e o Estado em 1874, e incentivando os jovens a produzirem panfletos anticlericais. Assim foi com Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, que a seu convite proferiu A Invasão Ultramontana, de 1873, no Grande Oriente Unido do Brasil, a loja maçônica liberal. Pediu o fim da religião de Estado, inspirado, como todos, no reformador italiano Cavour, a Igreja Livre no Estado Livre. Então, veja, o Joaquim Nabuco está pregando uma separação de igreja e Estado, tá? Como liberal, como anticlerical. Então, contra os ultramontanos, né? Que estavam pedindo para que seguisse a bula papal contra essa secularização. Então, ele está defendendo essa secularização, essa separação entre igreja e Estado. Tá? Quincas, Joaquim Nabuco, né, defendia a liturgia e a estabilidade do regime monárquico. Ele sempre foi um monarquista, né? E apresentou a 19 de junho a equação que repetiria daí por diante. O remédio para o mal que consiste no fanatismo, na ignorância, na escravidão, não é a república, mas a liberdade religiosa, a instrução obrigatória e a emancipação.
Então, esse é um tema que é bastante caro para ele, né? Que é essa questão da liberdade religiosa, tá? Aí ele vai falar dos movimentos abolicionistas que vão se formar ali mais ou menos em 1870, tá? E fala da Sociedade Brasileira contra a Escravidão, SBCE, que nasceu em 1880, no aniversário da independência, no jantar em casa dos Nabucco. Era a versão brasileira do The British and Foreign Anti-Slavery Society. Então, essa associação reúne vários políticos aí de várias correntes, né? E não reúne elementos da igreja, né? Isso é uma coisa que ele vai se queixar no livro O Abolicionista, né? O Abolicionismo, que nos Estados Unidos a igreja participou dessa campanha anti-escravidão, né? Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a igreja só vai aderir bem mais para o final, quase já perto de 1888. Ele vai falar que o Joaquim Nabuco ele era branco e rico, aristocrata, né? O José do Patrocínio, ele era negro, também abolicionista. Agora, José do Patrocínio não tinha o charme de Nabuco, mas era um orador visceral e um combatente destemido. E a sua maneira também tinha tino para o espetáculo. Tá? Então, assim, Joaquim Nabuco acabou assumindo essa posição de liderança aí politicamente aí dessa causa, né? Isso ele vai falar também na página 179. Os concorrentes ao posto de abolicionista mor não eram muitos. Luiz Gama morrera. Isso aí já estamos em 1884, tá? Rebouças era muito tímido. Patrocínio briguento. E eram, sobretudo, mulatos. A sociedade imperial os abrigava individualmente, mas não tinham trânsito nas instituições políticas. Mesmo Rebouças, tão benquisto em toda parte, não conseguia valsar com moças bem-nascidas. Reformistas brancos de fora da elite eram também marginalizados, como o extremado Antônio Bento, o republicano Quintino Bocaiúva, que sempre se candidatava e jamais se elegia. Joaquim Nabuco herdara o nome que dava acesso às instituições imperiais e desenvolver a qualidade de atrair sectos e solidificar simpatias. Esse talho o credenciou a corporificar o abolicionismo. Até a polícia sabia disso. Proibiu manifestações de rua no seu desembarque. Então, nessa volta aí, 1884, o candidato ali, o nome mais politicamente mais viável para liderar essa campanha abolicionista era o Joaquim Nabuco. Ele fala também sobre Marx, interessante que ele teve em Londres, né? Em Londres ele visitava muito o British Museum. Então ele diz assim, a sala de leitura do British Museum era perfeita para o trabalho intelectual do Joaquim Nabuco. Para frequentar era preciso carta de apresentação. Nabuco entregou a sua com publicações próprias e do pai. O pai era político também, tradicional, né? Lá de dentro avistou o que George Gissing descreveu como um teto em forma de cúpula circular, semelhante a uma espécie de inferno, no qual as escrivanias figuram uma série de círculos infernais. Bem, o caráter diabólico era reforçado pela ausência de janelas, mas também lá se encontrava o paraíso, em versão borgiana, 600 mil livros. Taine contava admirado, por toda parte, livros, referência, dicionários, cada lugar isolado, não se tem diante de si senão a madeira de sua escrivania. Nessa solidão, Nabuco não teria notado um senhor desalinhado, afogado em livros. Era Karl Marx, tentando acabar o Capital. É a mesma época que o Karl Marx está escrevendo o Capital, que ele também escreveu na mesma sala de leitura do British Museum. Né? Interessante, né? Estou na página 160. Depois ele fala aqui, ela fala aqui na 162, o tripé da herança colonial era a grande propriedade, o Estado centralizado e a escravidão. Então, a escravidão é um tripé aí. Então, aí está a base, na perspectiva do Joaquim Nabuco, da sociedade imperial. Ceará foi uma das primeiras províncias a
a abolir a escravidão. Tá? Patrocínio, José do Patrocínio se estabelecia como um abolicionista radical na corte. Em sua Gazeta da Tarde, publicou a partir de fevereiro de 1883 paródias dos anúncios de escravos fugidos. Descrevia os senhores na linguagem usualmente aplicada aos escravos, reduzindo-os à condição animalesca que sustentavam. Esteve também no epicentro da libertação do Ceará, o José do Patrocínio. Iniciativas combinadas do presidente liberal da província e de abolicionistas agregados na Sociedade Cearense Libertadora, de José do Amaral, suspenderam o desembarque de escravos em Fortaleza. Seguiram-se manifestações de apoio, inclusive de jangadeiros. Patrocínio foi engrossar o caldo em outubro de 1872, em companhia de Rebouças. Foi recebido por um cortejo de jangadas e assumiu a liderança da campanha, que nos 3 meses seguintes libertou ruas, bairros, vilas, municípios e, por fim, a província, em 24 de março de 1883. Então, o movimento ali começou ali no Ceará. Desfecho possível, porque o Ceará era tanto econômica quanto politicamente marginal do Segundo Reinado, com um contingente pequeno de escravos. Então, isso explica por que foi o Ceará. Né? Tinha poucos escravos e não era o foco ali do Império. Pessoa que viajava muito, Joaquim Nabuco, né? E essas viagens eram objetos de crítica, né? Raul Pompeia, abolicionista e republicano aguerrido, disse no Jornal do Comércio no dia seguinte que Nabuco se ausentava demais. Joaquim Nabuco coloca o seu eu acima da causa e atrás da notoriedade, querendo passar no estrangeiro como chefe dos abolicionistas do Brasil, em passeios exibitórios. Então, essa diplomacia toda em Londres, Estados Unidos, isso daí era objeto de crítica aí, tá? Aqui, página 223, fala da questão das alforrias, né? Assim, em 1837, haviam 723 mil escravos. Tinha 1,5 milhão de escravos no censo lá de 1872. Em 1887, 723 mil escravos. Então foi caindo. Caindo por quê? Porque a taxa de reprodução era baixa. Como não tinha mais o tráfico, né? O tráfico acabou em 1850, o número de escravos ele vem de uma descendente. Tá? Agora, a alforria ela foi aumentando nesses últimos anos, tá? Nesses últimos anos. Então, dados aqui de Conrad estimam que aí por volta de 1870 a alforria já estava em torno de 36%. Veja, bastante, né? Bastante, era que sempre foi baixa, em torno de 1%, já estava aumentando bastante. Lembra que o Ceará já havia alforreado vários, né? Enfim. Não eram muitos escravos no Ceará, né? Mas, enfim. E ele vai conseguir essa bula papal, que ela só vai ser publicada aqui em português no Brasil já depois da Lei Áurea. Isso ele conseguiu instantes antes da Lei Áurea, uma bula papal que o Papa se coloca claramente a favor, de uma maneira clara, da abolição. Né? É a primeira bula que a Igreja se coloca de uma maneira objetiva, clara, apoiando a abolição da escravatura. Né? E essa bula será publicada depois do 13 de maio. Vai demorar para chegar aqui. Né? Há uma inversão ali do Joaquim Nabuco, né? Porque ele depois da Lei Áurea, ele vai para os Estados Unidos, tá? Ele não ficou satisfeito com o desenrolar do movimento, que assumiu causas republicanas, né? Segundo ele, radicalizou o movimento, né? Então, ele nos Estados Unidos, ele vai defender o pan-americanismo, vai defender uma integração com os Estados Unidos. E lá também, ele, casado com a Evelina, esposa dele, né? Que era católica, ele vai começar a ter um viés mais católico. Então, o encontro do Papa mais o casamento são fatores que acabaram conduzindo Joaquim Nabuco a se tornar católico em
em uma carta, ele escreve assim, na página 335. Escrevi muita coisa que me arrependo e me envergonho. Anotou em 17 de abril de 1908. Então existe essa conversão aí ao catolicismo, né? Agora, a questão é, isso não invalida aquilo que ele falou no começo, ou seja, que a igreja não apoiou o movimento abolicionista. Ele em nenhum momento voltou, reviu essa crítica que ele fez à igreja. Ele vai sim anotar que a igreja, ela, depois de um determinado tempo, lá de 1880 em diante, ela vai passar a apoiar a causa abolicionista. Então ele vai reconhecer isso. E aqui uma última passagem que, como ainda representante lá nos Estados Unidos, né? Ele fala assim: as relações se deterioraram também na economia. Em janeiro de 1909, tramitou no Congresso americano uma taxação sobre a entrada do café no país. Os cafeicultores brasileiros acusaram o lobby dos concorrentes porto-riquenhos. Então veja, os produtos brasileiros, café, está sendo taxado nos Estados Unidos. Nabucco viu o imposto um tiro no pan-americanismo e agiu afinado com Rio Branco, a quem telegrafou constantemente entre março e abril de 1909. Mobilizou suas relações, falou a Roots e ao novo secretário de Estado, Philander Case Knox, conseguiu que o diplomata americano John Barrett atacasse a ideia diante de representantes dos 40 estados americanos. Buscou o apoio do Citibank, Nova York, e de vários senadores. Um deles comunicou a posição brasileira às comissões do Congresso americano e o outro discursou em favor dela. Tentou até tratar direto com os porto-riquenhos. Ao fim, ganhou a simpatia do novo presidente, William Taft, e garantiu a entrada livre do mercado americano não só do café, como do cacau, da borracha e de peles brasileiras. Página 332. Foi interessante, né? Ou seja, um diplomata brasileiro negociando nos Estados Unidos para o fim de tarifas. Quer dizer, para você ver como é que a gente mudou. Agora a gente tem parlamentar brasileiro pressionando pela aplicação de tarifas, né? Ou seja, talvez valesse a pena se inspirar aqui no Joaquim Nabuco, né? Saber o que seria a postura esperada de um parlamentar que defende os interesses do país, né? Joaquim Nabuco, né? É isso. Muito obrigado, então.